gente vai falar, dando continuidade aí à audiência de instrução e julgamento que a gente viu na semana passada. Hoje a gente vai tratar das provas, né? As provas vistas aí no Código de Processo Civil, em que está elencado no artigo 369. As provas no direito processual brasileiro, elas são todas aquelas moralmente legítimas, todas as provas permitidas em direito, mas não é um rol taxativo. As provas utilizadas no direito brasileiro podem ser todas as provas moralmente legítimas. O artigo 369, ele diz, quando ele diz que pode ser toda prova moralmente legítima, a gente tem como exemplo uma prova que não está claro, que não está prevista expressamente no Código do Processo Civil, que é o exame de DNA. O exame de DNA, ele é largamente utilizado pela Justiça, ele é corriqueiramente considerado a melhor prova para se reconhecer a paternidade de alguém, e ela não está prevista expressamente no Código de Processo Civil. O Código cita aí o exame de DNA apenas no artigo 98, quando ele fala de gratuidade da justiça, em que a gratuidade ela engloba também as despesas com o exame de DNA. No entanto, é uma prova moralmente legítima, é uma prova admitida pela justiça, ainda que não esteja expressamente elencada aí no rol de provas que a gente vai falar aí nessa aula. O Código de Processo Civil ele diz que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias. Então, o autor, lá na petição inicial, ele vai informar as provas que ele pretende produzir. Ele vai informar aquilo que ele pretende, as provas que ele pretende fundamentar, né, que ele pretende provar, tudo aquilo que ele colocou lá nos fatos, né, da petição inicial. E o réu, de forma diversa, ele vai fazer isso na contestação. O réu ele vai informar as provas que ele pretende produzir na contestação, e tanto o réu quanto o autor já vão trazer as provas que eles já dispõem, as provas pré-constituídas, nas suas peças iniciais. O autor, na petição inicial, ele já traz todas as provas que ele detém, e o réu traz na contestação já todas as provas que ele detém. Aquelas provas que ele pretenda produzir, seja na audiência ou seja por meio de uma perícia, ele tem que informar o juiz, ele tem que requerer ao juiz essas provas. O Código ele prevê que o próprio juiz também possa vir a requerer a realização de provas que não tenham sido requerido previamente pelas partes. Então o juiz ele pode determinar que sejam realizadas aí a produção de provas que as partes ficaram silentes, que as partes não se manifestaram por essa produção, como por exemplo uma perícia, como por exemplo inspeção judicial, que mais à frente a gente vai falar mais detalhadamente. Nessa aula eu também queria falar um pouco sobre prova emprestada. O que é prova emprestada, em que momento ela é oportuna e quando ela não deve ser utilizada. A prova emprestada ela deve ser um último recurso a ser utilizado no sistema processual brasileiro. Por quê? Porque na produção daquela prova não foi feito o contraditório em ampla defesa. Imagine uma perícia judicial que foi feita em outro processo com outras partes. Então aquela parte réu, aquela parte autora, ela não pôde participar, ela não pôde fazer quesitos, aquele perito que está fazendo a avaliação, ela não pôde acompanhar para ver se estava tudo sendo feito corretamente, ela não pôde nomear um perito assistente. Então as provas emprestadas, elas são admitidas no Código de Processo Civil brasileiro. Em tese, ela admite um contraditório, mas ela não comporta na prática uma ampla defesa. Porque se a prova já está pronta, eu não tenho como acompanhar a sua produção, eu não tenho como interferir diretamente na elaboração dessa prova emprestada, né? Nessa prova que eu estou importando aí de outro processo. Mas a prova emprestada ela é admitida no direito brasileiro e o juiz ele vai dar a valoração a ela que ele entender cabível, né? Se ele entender que aquele processo onde surgiu essa prova emprestada ele foi bem feito, as partes lá contestaram, as partes acompanharam a perícia, não há nenhum indício de vício, naquele processo que foi produzida a prova emprestada, houve efetivamente participação das partes, o juiz deve
dá um maior valor do que se aquela prova emprestada ela fosse feita a revel de uma das partes, se ela fosse produzida sem uma das partes participar diretamente. Então a prova emprestada ela tem essa característica, né? Muitas vezes ela é extremamente útil, ela é válida, ela é muito importante, mas ela tem lá suas peculiaridades, porque as partes ali que estão litigando naquele processo, elas não participaram da sua produção. Isso não quer dizer que ela não possa vir a ser válida e que ela não seja utilizada para fundamentar uma sentença, né? Mas deve-se haver muita cautela numa prova emprestada aí, utilizada no processo. O artigo 373 do Código de Processo Civil, ele diz que o ônus da prova incumbe ao autor e ao réu. A gente aprende lá nas primeiras disciplinas do curso de Direito o jargão de que cabe provar aquele que alega, né? Aquele que alega é quem tem que provar aí tudo que alegou. Isso veio engessado no Código de Processo Civil até o ano de 2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. No Código de Defesa do Consumidor, já havia uma dinâmica melhor sobre a produção de provas. No Código de Defesa do Consumidor, já se admitia, desde quando ele foi editado, já se admitia a inversão do ônus da prova. Isso não era previsto no Código Civil brasileiro, ainda que a jurisprudência já vinha flexibilizando esse entendimento, né? Antes de entrar em vigor efetivamente o novo Código de Processo Civil, essa teoria da inversão do ônus da prova, ela já vinha sendo flexibilizada aí pelos tribunais. Com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que já vai completar aí 4 anos, efetivamente a gente tem expressamente a inversão, a possibilidade de inversão do ônus da prova. Antes de falar mais detalhadamente sobre a inversão do ônus da prova, eu queria explicar para vocês a lógica que fundamentou aí a inserção dessa inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. Na época da publicação do Código de Defesa do Consumidor, trouxe para o direito brasileiro, foi trazido para o direito brasileiro a teoria da prova diabólica. Prova diabólica é aquela prova difícil ou impossível de ser provada. Quando eu digo que a pessoa que veio ao shopping teve o vidro do seu carro estourado e furtaram o seu notebook de dentro do carro, ele tem que provar que chegou ao shopping com o notebook. Isso é uma prova diabólica. Isso não é razoável que uma pessoa comum tenha prova de que estava com o computador dentro do carro quando foi ao shopping, né? E que aquele computador foi extraviado, foi furtado durante o período que estava estacionado, que estava depositado o carro lá no estacionamento do shopping. Isso é uma prova diabólica. É aquela prova em que é impossível eu provar. E aí é muito mais fácil para o shopping ele provar que devolveu o carro do modo que recebeu, né? A partir do momento que ele se dispõe a fazer um estacionamento e cobrar pelo serviço de vigilância do estacionamento, né, dos carros lá depositados, ele tem que tomar todas as precauções para provar que é que devolveu o carro da forma que ele recebeu. Então é muito mais viável, é muito mais lógico que o shopping prove que devolveu o carro da forma que recebeu, com tudo o que havia dentro, né? Ou que o carro não sofreu nenhum extravio, e aí, consequentemente, nada que tinha no seu interior foi extraviado, do que o particular provar que o seu notebook estava dentro do carro e foi furtado por ocasião lá do dano que fizeram no vidro, né? Quebraram o vidro e furtaram o notebook dele. E aí o shopping diz, olha, eu só vou pagar o vidro porque não tem prova desse notebook, né? Que esse notebook naquele momento estava dentro do carro. E falando nisso, é muito comum os estacionamentos, acredito que vários professores já falaram nisso em sala de aula, é muito comum os estacionamentos ele terem uma plaquinha informando que não se responsabiliza por objetos deixados dentro dos veículos, né? Essas placas elas não têm validade, essas cláusulas são nulas, em vista de que o acessório sempre segue o principal. Se eu estou assegurando uma casa, todos os bens que guarnecem a casa obrigatoriamente estão incluídos nessa garantia, nesse seguro. Se eu estou assegurando um carro, tudo que está dentro do carro também está garantido aí por esse seguro, né? Porque são acessórios do carro. Se tinha lá um notebook, se tinha um som, se tinha uma tela de DVD, se tinha qualquer objeto dentro desse carro,
estava dentro do carro, então entra como acessório. Mas voltando aqui para o nosso assunto, a gente tem no artigo 373 que o ônus da prova incumbe, primeiro, ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, tudo que o autor alegar, em regra, ele tem que provar. Salvo se for um caso impossível dele provar, se for uma prova diabólica, ou se for algo incontroverso, né? Se for algo que não precisa ser provado. Mas tudo que ele alegar, ele tem que provar. Da mesma forma o réu. O inciso 2º do artigo 373 diz que ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito, né? Aliás, extintivo do direito do autor, ele também deve provar. Sempre que o réu alegar, né, um fato que seja impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ele tem que provar esse fato. No artigo 374, o Código de Processo Civil, ele fala que não depende de prova, né? Os fatos que não dependem de prova. Primeiro, são fatos notórios, como, por exemplo, um assassinato que comoveu a cidade. Aquele assassinato, ele não precisa de prova. Eu não preciso anexar ao processo uma certidão de óbito daquela pessoa. Eu não preciso anexar ao processo uma prova de que o Brasil passou por uma pandemia, porque é um fato notório. No inciso 2º, diz que afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária. Na semana passada, quando a gente falou na parte introdutória de audiência de instrução e julgamento, a gente viu que um dos objetivos da instrução e julgamento é colher o depoimento das partes. Ora, o maior objetivo da parte adversa é fazer com que a outra parte confesse aquilo que ela está dizendo. Se eu entrei com ação alegando que Joãozinho bateu no meu carro e amassou meu carro, a melhor prova que eu posso ter é ele confessar que foi ele que bateu no meu carro. Então, uma vez confessado por uma parte, né, alegado por um e confessado pela outra, isso se torna um fato incontroverso, também não vai precisar de prova, né? E o inciso 4º diz que em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, né? Como, por exemplo, uma publicação em diário oficial. As publicações em diário oficial, pela própria natureza do diário oficial, ela tem uma presunção de veracidade, ela tem um amparo legal por trás, ela tem uma fé pública por trás. Então, aquelas publicações no diário oficial, elas têm validade, né? Elas já são a prova que não depende de outra prova para que ela seja ratificada. A própria lei já dá a ela uma eficácia de fé pública. Uma outra questão em relação a provas são fatos que tratam de direito municipal, direito estadual, direito estrangeiro ou direito consuetudinário, né, que são os costumes. Então, sempre que eu alegar um direito baseado numa lei municipal, estadual ou estrangeira ou em um costume, eu tenho que trazer aí essa lei, eu tenho que trazer essa prova. O juiz, em tese, ele deve ter conhecimento, ele deve estar antenado às leis federais. Quando o processo ele versa sobre direito municipal, direito estrangeiro, direito estadual ou sobre costumes, o juiz pode determinar que as partes provem isso que estão dizendo. Então, a partir do momento que eu alego uma lei municipal, o juiz ele não tem a obrigação de saber as leis municipais de todos os municípios do Brasil. A gente tem quase 6 mil municípios no Brasil. Então, a parte pode ser obrigada a provar que aquela lei existe, que aquela lei está em vigor. Então, aqui no artigo 376, o artigo fala que o juiz pode determinar que se prove o teor, né, o conteúdo e a vigência dessa lei, né, para que o juiz possa utilizar essa lei na sua sentença. Em seguida, a gente precisa falar um pouco sobre carta precatória e sobre carta rogatória. O que é uma carta precatória? Qual é a finalidade dela? O Brasil é um país muito grande e a gente tem 27 estados, né? 26 estados e um Distrito Federal. Então é muito comum as testemunhas não se encontrarem no local do processo, na comarca em que está tramitando aquele processo.
Nesse caso, aquela testemunha ela deve ser ouvida no local que ela se encontra. Ela não pode ser obrigada a sair da cidade dela, do estado dela, e se deslocar até o local onde se encontra aquele processo tramitando, né? A comarca em que tramita aquele processo. Nesse caso, é expedida uma carta precatória. Né? O juiz que está julgando aquele caso, ele expede uma carta precatória para o juiz da comarca onde se encontra aquela testemunha, e o juiz da cidade onde a testemunha se encontra, ele vai ouvir aquela testemunha. Depois ele remete de volta, né, aqueles autos que ele produziu lá, né, com o depoimento da testemunha, para anexar o processo e aí ser utilizado toda a oitiva daquela testemunha como prova no processo. Então, a carta precatória ela é feita dentro do país, né? É uma expedição de documentos, não necessariamente para ouvir testemunha, mas pode ser para realização de perícia, pode ser para colher informação de um banco, né? Pode ser para qualquer utilidade, né? Realização de qualquer prova válida que seja fora da comarca. Esse é o principal objetivo de uma carta precatória. A carta rogatória, diferente da precatória, que a precatória ela é dentro do país, a carta rogatória é para outro país, é para um país estrangeiro. Então, na carta rogatória, há uma expedição de um país para outro país para que se realize as mesmas diligências, né? Realização de perícia em outro país, oitiva de testemunha que se encontra em outro país. Né? Não é muito comum a gente utilizar a carta rogatória, tendo em vista que é algo que leva muito tempo, bastante tempo. Então, só em último caso é que se deve atentar aí se valer de uma carta rogatória. O artigo 378, ele fala que ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Isso eu acredito que eu falei na aula passada, em que todo mundo tem a obrigação de colaborar com a justiça. Eu acredito que eu dei o exemplo de que a testemunha que não for voluntariamente, ela é intimada, né? Agora ela é intimada pelo advogado, não mais pela justiça. Ela é intimada pelo advogado para comparecer à audiência e testemunhar, e ela simplesmente diz que não vai, ela se recusa a ir. Ela não tem a faculdade de ir ou não ir, ela é obrigada a ir. Nesse caso, o código prevê que o juiz pode mandar que ela seja conduzida coercitivamente. Então a polícia vai lá e conduz ela coercitivamente até a sala de audiência. Ou pode redesignar a audiência e ele próprio intimar ela e informar ela que se ela não comparecer dessa vez, ela será conduzida na próxima vez coercitivamente. Então, normalmente tem esses dois caminhos. É muito comum na prática o juiz perguntar ao advogado se ele prefere que ela seja conduzida coercitivamente na próxima audiência ou se simplesmente expede uma nova intimação, agora pela Secretaria da Justiça. Isso acontece bastante porque, às vezes, o advogado, como ele está ligado diretamente com a parte, e geralmente a parte conhece a testemunha, ele tem uma noção se aquela testemunha ela não compareceu porque quis, ou se provavelmente aconteceu algum fato fortuito, algum caso fortuito ou de força maior, que impediu ela de comparecer naquela audiência. O artigo 379, ele diz que, preservado o direito de não produzir prova contra si, incumbe a parte. Primeiro, comparecer em juízo, respondendo o que lhe foi interrogado. Então, as partes, se uma parte solicitar, a outra ela tem a obrigação de depor em juízo. Né? No entanto, é ressalvado aí o direito de não produzir prova contra si. O inciso 2º diz que colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. Pessoal, o que é inspeção judicial? Em que situação essa inspeção judicial ela é utilizada? É muito comum a gente ter inspeção judicial em ações de interdição. Inspeção judicial é quando o juiz ele se desloca até o local onde se encontra uma coisa ou uma pessoa e ele precisa analisar pessoalmente aquela coisa ou aquela pessoa. Então, no caso da interdição, o juiz ele precisa conversar, ele precisa ver, ele precisa ouvir a pessoa que será interditada. E muitas vezes essa pessoa ela não consegue comparecer ao local, né, à sala de audiência, ela não consegue comparecer à justiça.
Às vezes porque ela é doente mental, às vezes porque ela está internada no estado grave, né? Então, não havendo aí laudo médico, não havendo uma situação que justifique, ou o juiz havendo dúvida da veracidade dos documentos, ele pode marcar uma inspeção judicial e aí ele comparece até o local onde se encontra a pessoa que será interditada e lá ele faz essa inspeção, ele vai ouvir essa pessoa, vai ver todas as provas, né? Vai conversar aí com a pessoa e relatar isso no processo. Então a inspeção judicial é isso, é quando é feita a produção de prova no local, né, onde se encontra um bem ou uma pessoa. O inciso terceiro diz que praticar ato que lhe for determinado. Então incumbe aí as partes sempre praticar ato, elas são obrigadas a colaborar também com a justiça, então devem sempre praticar atos que lhe forem determinados. O artigo 380 diz que incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento, né? Então, tudo aquilo que o terceiro tiver conhecimento, ele deve informar o juiz, né, se ele for intimado para isso, e exibir coisa ou documento que esteja em seu poder, né? Então, é comum o juiz ele determinar que um terceiro, como por exemplo um banco, ele informe saldo da conta bancária, no caso, imagina uma ação de inventário, né? Uma ação de inventário e partilha. Então é preciso saber se a pessoa deixou dinheiro no banco. E aí o juiz ele pode oficiar os bancos, né? Todos os bancos que ele entender necessário, para que o banco informe se aquela parte ela tinha dinheiro em conta, se ela tinha poupança, se ela tinha investimentos naquele banco. Como também informar, solicitar do cartório toda a relação de bens que aquela pessoa tinha. Então todo mundo é obrigado a contribuir com a justiça. E aí o artigo 380 ele fala aí especialmente de um terceiro, né, de pessoas que não estão na relação processual, também são obrigadas a contribuir com a justiça. E por fim, o Código de Processo Civil ele fala sobre as treintes, que o juiz, quando entender necessário, ele pode aplicar as treintes. O que são as treintes? Qual a finalidade dela? As astreintes são punições, são penalidades que o juiz ele aplica em caso para forçar, para coagir a parte ou o terceiro a contribuir com o processo, a contribuir com a justiça. Então imagine que numa ação demolitória, em que uma pessoa está construindo um prédio e esse prédio corre o risco de desabar e essa pessoa não seguiu as normas do Código de Postura da cidade. Então aquela obra será posteriormente demolida. Né? Entrei com ação demolitória, no entanto, liminarmente é requisitado que aquela pessoa ela pare a obra. Então é dado uma liminar para que a obra seja embargada. E a pessoa ela precisa sofrer uma coação para que ela realmente cumpra aquela decisão judicial. Então isso é um astreintre. O juiz aplica uma multa diária, cada dia que ela continuar construindo, o juiz vai aplicar uma multa aí de R$1.000. Então isso é um astreintre. Quando estava no processo de elaboração do novo Código de Processo Civil, surgiu aí um questionamento, surgiu até uma proposta de que as astreintes elas fossem para a União, elas fossem para o poder público e não para a parte que sofreu aí um atraso, sofreu algum dano, né? Isso não passou. O Código ele traz, o Código de Processo Civil ele diz que o dinheiro, né, a multa, a astreintes, ela é da parte exequente, né, e não da União. Isso foi muito discutido na Justiça na época da elaboração do novo Código de Processo Civil, uma vez que isso entrou realmente em discussão e recebeu apoio de muita gente, pois muitos doutrinadores entendiam que o descumprimento da decisão judicial, o descumprimento da decisão liminar, é um ato atentatório contra a dignidade da justiça e não contra a parte em si, né? Porque ele está descumprindo uma determinação judicial e não a vontade da parte contrária. E aí, a partir desse entendimento, né, houve muita discussão acerca de quem ficaria com essas astreintes, se era o poder público ou se era a parte que não teve a eficácia, né, a efetividade da tutela jurisdicional. Mas o Código ele trouxe aí desde sua redação inicial, que já sofreu algumas alterações, ele trouxe que a parte, né, o exequente, quem deve receber, quem deve se beneficiar com essas astreintes.
Pessoal, em relação às perguntas, vocês vão mandando aí as perguntas que eu vou respondendo aqui ao longo do tempo. Hoje nosso assunto foi esse, na próxima aula a gente vai dar prosseguimento aí à audiência de instrução, né? Continuar com as provas, vamos falar um pouco de provas ilícitas, né? E a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Eu queria que vocês falassem um pouco também como está sendo as aulas, se está dando muito conteúdo, pouco conteúdo, se está muito acelerado, se eu estou falando muito rápido, para que eu tenha aí um feedback e ver se eu vou melhorando nas próximas aulas. Eu não tenho o hábito de fazer aulas gravadas, então para mim é uma experiência nova que eu preciso aperfeiçoar um pouco. Tá bom? Pois um abraço a todos, até mais.